Esse é de longe o vídeo que eu produzi que mais mexeu comigo até agora. Prepare-se para saber como será a volta de Jesus e como você deve se preparar para esse momento. Assista até o final. Você já notou que a Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história que já foi escrito até hoje. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história jamais foi publicado que cobre uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra. Em parte porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar, e, portanto, ninguém pode escrever sobre o começo do nosso mundo com autoridade. E por ter acesso à Bíblia, somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo terminará, isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer sua curiosidade, mas sim para prepará-los para o futuro, para que não fossem surpreendidos quando ele chegasse e para que não o interpretassem erroneamente. Devemos ser gratos por Jesus ter sido tão direto ao compartilhar o que o futuro nos reserva. As pessoas perguntam: estamos nos tempos do fim? No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, quando a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Cada geração cristã deve viver pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro repleto de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia, do começo ao fim. É basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões realmente ocorreram e se cumpriram literalmente de acordo com as Escrituras. Portanto, 81% de todas as profecias bíblicas já se concretizaram, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes de se realizarem. Não é necessário muita confiança para acreditar que os restantes 19% também se cumprirão, é uma pontuação muito alta. A Bíblia se mostrou 100% correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Daquelas que restam, a maioria delas está relacionada ao retorno real de Jesus e ao que acontecerá após isso. Quantas dessas previsões ainda precisam se cumprir antes da volta de Jesus? A resposta é cerca de 20, e estamos observando para vê-las acontecerem antes de procurar o retorno do Senhor. Jesus nos disse para vigiar e orar. O que devemos vigiar? Não podemos ficar parados e observar as nuvens esperando que ele apareça. Isso não é o que ele quis dizer. Ele quis dizer para ficarmos de olho no que está acontecendo no mundo e ver quais sinais ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são as marcas. Então, vamos olhar para Mateus capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a ele: quais serão os sinais ou marcas de sua volta? O que faríamos se não soubéssemos quando isso aconteceria? À sua pergunta, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de maneira tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele nos dá uma visão geral das marcas que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus em segredo enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao 36. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, e seus discípulos se aproximaram dele em particular, dizendo: dize-nos, quando acontecerão todas essas coisas? E qual será o sinal de tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes disse: cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. INBSP. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e mortos, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, quando vocês virem o sacrilégio terrível, conforme dito pelo profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar nada de casa. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto.
Como será terrível naqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque naqueles dias haverá tribulação como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem nunca haverá. Se aqueles dias não fossem mais curtos, ninguém sobreviveria. Mas, graças aos escolhidos, esses dias serão encurtados. Naqueles dias, se alguém disser a vocês, vejam, aqui está o Cristo. Ou, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam, ou, ele está em algum lugar escondido, não acreditem. Pois, assim como o relâmpago sai do leste e se mostra no oeste, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Da figueira aprendam esta lição: assim como seus ramos se tornam verdes no verão, saibam que ele está próximo, bem à porta. Eu asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Agora, nesse trecho, ele nos deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, o que exatamente são esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro sinal. O primeiro é claramente desastres no mundo, como guerras, fomes e terremotos. Essas coisas estão claramente acontecendo, mas estão acontecendo há mais de 1000 anos. Elas estão se intensificando, então certamente estamos nesse primeiro sinal. Já existem guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes. Jesus diz para não sermos enganados, ele repete isso muitas vezes ao longo do caminho. À medida que nos aproximamos do fim, o perigo é a decepção, tanto dentro quanto fora da igreja. Nesse caso, ele diz que virão falsos cristos, falsos messias, pessoas que aproveitarão o tumulto causado por desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos bem conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e levam pessoas para locais desertos, resultando em tragédias. No entanto, há muitos falsos cristos, falsos salvadores que se apresentarão como o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas houver, mais falsos libertadores surgirão. Mas, como Jesus nos aconselha, não entremos em pânico quando soubermos de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome que está acontecendo. Ele disse algo surpreendente: esses são eventos dolorosos, mas não são dores de parto. Por isso, quando você souber sobre desastres no mundo, essas são as dores que significam que algo novo está prestes a nascer. Isso deve mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está indo, então não devemos entrar em pânico ou nos sentir desanimados. Não estamos tão preocupados com esses problemas quanto o mundo está, porque vemos neles os sinais de algo novo acontecendo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico, não ficar perturbados, mas até mesmo regozijar e dizer que esses são todos sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal, a igreja, não o mundo, é o segundo sinal de sua vinda. A primeira advertência são os desastres em todo o mundo, a segunda são as mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas ocorrendo dentro da igreja. A primeira é a perseguição, seremos odiados em todas as nações. A segunda parte desse sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja, a maioria das pessoas terá seu amor esfriado. Quando toda a igreja está sob pressão, muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, partiriam sob o fardo da perseguição universal, e o amor deles esfriaria. Esse é um sinal muito depressivo. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a todos os grupos raciais. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado.
Uma igreja menor e purificada terá um impacto maior no planeta. É exatamente isso que Jesus está insinuando. Os falsos profetas podem ser uma fonte de engano em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas quando não há paz. Eles ensinam a paz em vez de serem uma fonte de desafio. Sua mensagem é de conforto, dizendo que está tudo bem, que nada acontecerá. Mas, como Jesus nos aconselha, continuemos firmes, não cedamos a esses falsos profetas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus a todos os cristãos. Por que isso seria o caso? A resposta é que o joio e o trigo crescem juntos, e quanto mais perto chegam da maturidade completa, mais tensão haverá entre eles. Portanto, é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Os cristãos são desajustados socialmente, e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir. Como Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu ódio para si mesmo. João, capítulo 15, versículo 19, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem de sua propriedade. Mas vocês não são do mundo, visto que eu os escolhi e os tirei do mundo, por isso o mundo os odeia. O terceiro sinal. Não é divertido ser desprezado, e isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente, será muito limitada. Neste trecho, Jesus cita as profecias de Daniel, e há um personagem nas profecias de Daniel referido como a abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é o grande problema? Trata-se de um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se chama de Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outro acima da sua. Um tirano cuja chegada terá repercussões globais, mas que estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. O quarto sinal. Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente após isso. Assim, saberemos quando ele está vindo, estaremos prontos quando esse sinal chegar, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias, não haverá engano, será rápido demais. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada, o sol se escurecerá, as estrelas cairão. Há muitas previsões disso em toda a Bíblia. Isaías diz que os céus serão enrolados como um tapete, todas as estrelas do céu serão dissolvidas, os céus serão enrolados como um pergaminho e todas as estrelas cairão como folhas secas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural será desligada, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar. É isso, cristãos exclamarão. O sol, as estrelas e a lua param de brilhar, e isso acontece logo antes de Deus desligar as luzes do céu para preparar o brilho da luz dos relâmpagos que marcarão seu retorno. Ele vem nas nuvens de volta ao planeta Terra e nos encontramos com ele. Não estamos nos encontrando em um estádio terrestre, porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nos encontraremos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, sabe que ele está às portas, prestes a entrar. Ele diz, em seguida, dá uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é aí que muitos cristãos se desviam. Ele diz, aprendam uma lição com a figueira, quando seus ramos ficam tenros e suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando você notar que todas essas coisas estão acontecendo, sabe que o verão está chegando, e isso acontecerá da mesma maneira. Infelizmente, as pessoas o leram como uma alegoria. O fim pode estar próximo. Mas agora você está muito mais preparado para perceber os sinais e se preparar para a volta de Jesus. Convido você a se inscrever no canal para continuar recebendo mais ensinamento inspirado pela Bíblia e informações sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Juntos, podemos continuar explorando esses ensinamentos e fortalecendo nossa fé. Obrigado por assistir e se inscrever. Que Deus abençoe você, hoje e sempre.